Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e dividendos fracos abaixo do esperado para o primeiro trimestre de 2026. O mercado acabou não gostando dos resultados da Petrobras. Quando a gente pega as ações aqui da companhia, a gente vê que nesses últimos dias a ação segue se desvalorizando. Isso acontece, pessoal, não porque a Petrobras acabou reportando um resultado fraco nominalmente falando. É que o mercado estava esperando muito da empresa e esperava que ela lucrasse 12 bilhões de reais. Porém, ali ela acabou lucrando seus 9 bilhões. Por consequência, as ações seguem caindo e o dividendo foi aí levemente abaixo do esperado. Porém, para você que ficar comigo até o final, eu vou explicar o motivo aqui dessa queda no lucro na Petrobras e as perspectivas já observando para o ano de 2026. Inclusive, eu vejo uma surpresa na Petro, com um bom gatilho de valorização nas ações, fora que os dividendos, tá, podem serem pagos de uma maneira bem expressiva para o acionista, muito por conta também da decorrência da alta no preço do barril do petróleo, que tende a beneficiar as petrolíferas aqui no Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje a Petro representa uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que é, a minha quarta maior posição. 9% da carteira está nas ações da Petrobras, o que acaba aí ficando sim, uma posição bem interessante aqui, principalmente por conta da valorização, pessoal? Como ela se valorizou bastante, veio ocupar aí uma posição expressiva da minha carteira de ações. Você vê que em relação a BB Seguridade e Vale, ela acabou superando, ocupando aí o posto de quarta maior posição da carteira do canal. A Petrobras, ela vem subindo, todo mundo já sabe por conta da alta do petróleo, mas perceba que as ações deram uma corrigida, nesses últimos dias, uma queda aí de 7% em relação ao último topo, e essa queda ela foi acentuada justamente pelos resultados, ali do primeiro trimestre de 2026. O que acontece, pessoal, é o que? Eu já vou explicar aqui direto e reto para vocês. A Petrobras ela não teve perda de fundamentos. O que acontece aqui? Mesmo que o petróleo tenha se valorizado, os efeitos ainda não foram embutidos para o resultado do primeiro trimestre. Ou seja, o primeiro trimestre ele foi baseado principalmente com o petróleo ali na faixa de 60 a 70 dólares o barril, porque o petróleo ele veio se valorizar recentemente, E na verdade o primeiro trimestre é um fechamento dos últimos 3 meses de 2025, já engatilhando para 2026. Então a empresa só vai agora usufruir dessa alta do Brent a partir de agora. Se o petróleo continuar cotado neste nível, os trimestres de maio, junho e julho, para agosto, a Petrobras já pode sentir o efeito do resultado aí no segundo trimestre. Então, por isso que o resultado não veio aí tão interessante assim, mesmo, com a alta do Brent. Porque, na verdade, o efeito dessa alta acontecerá apenas para os trimestres posteriores. A gente vê que a qualidade da Petrobras continua muito boa. Ela segue crescendo, ela segue reduzindo o CAPEX, ou seja, investimentos. A empresa tem reduzido, isso aqui é bom, porque abre mais espaço para ela pagar dividendos. A empresa, você vê que ela está crescendo o seu EBITDA, teve um avanço aí, na comparação do EBITDA comparado com o quarto trimestre de 2025, então é muito bom isso aqui. O endividamento da empresa segue se reduzindo, mostrando de que a Petrobras ela segue bem resiliente. Outro ponto que mostra de que a Petrobras segue resiliente é o próprio custo médio por extração, Que na verdade, o custo médio por extração da Petrobras, para cada barril de petróleo, fica na faixa de 28 dólares o barril. E ela vem reduzindo esse custo de extração conforme vai passando os trimestres. Então, para a Petro hoje ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para abaixo
de 28 dólares, o que a probabilidade disso acontecer é extremamente baixa, porque o mercado tende a inviabilizar a produção se isso acontecer. Tecnicamente, se vier abaixo do custo de extração por alguma crise, né, generalizada no setor, a Petro pode paralisar a produção e forçar o mercado a pagar um preço mais caro. Então perceba que ela está bem mais protegida, né, contra as flutuações de preço do barril do petróleo quando você compara com uma PetroRio e uma PetroRecôncavo, que acaba tendo custos de extração mais elevado em relação à Petrobras. A Petrobras tem o menor custo de extração do setor. Então o mercado só não precifica mais as ações da Petrobras porque ela é uma estatal, né? Tem risco político envolvido, o mercado fica com medo de acontecer o que aconteceu com a Petrobras no ano de 2016. A empresa vai demorar tempo para enxugar essa imagem defeituosa do passado. Claro que para quem comprou Petrobras há 10 anos, conseguiu um baita retorno ao acionista, 1.670% de rentabilidade. Simboliza que você transformou a 100 mil reais, veja bem, em mais aí apenas 10 anos, tá? Então perceba aqui como que a Petrobras girou valor, principalmente se você pega uma empresa em crise. Só que naquela época ninguém falava para você comprar ações da Petrobras. Todo mundo falava que seria um péssimo investimento, falava que não era uma boa ideia, e assim, né? É aquele velho ditado que eu falo para vocês. As oportunidades, elas não aparecem quando tem céu de brigadeiro. Elas aparecem quando há incerteza envolvida. E olha só a Petrobras. Transformou 100 mil em mais de 1,6 milhão. Então, pra você ter ideia, ela deu mais de 30% ao ano na média. Dando quase 40% ao ano. Então, perceba o potencial de você comprar uma ação quando ela fica depreciada. Que foi aqui o caso das ações da Petrobras. Agora com essa correção de mercado, voltando as ações para os seus R$45, será que Petro está barata? Eu acredito que está barata sim, não está de graça. Para mim, de graça, fica ali na região dos 38 a 39 reais, mas já voltou a ficar barata em relação ao preço de barril que a gente está operando hoje. Porque se você pega a perspectiva de EBITDA para este ano, supondo aqui um aumento de preço de barril de petróleo, a produção da empresa continua crescendo, então muito provavelmente, tá, o EV sobre EBITDA, que acaba ficando uma métrica muito boa para analisar empresas do setor petrolífero, a Petrobras estaria por 3 vezes o seu EV sobre EBITDA. No pior dos cenários, ela estaria por 4 vezes, e a média dela é ser cotada por 8 vezes. Então, se o mercado pagar uma média mais longa de 8, e hoje você tem aí, né, uma dívida líquida, consequentemente, o preço justo da Petrobras seria de 2 trilhões de valor de mercado, que daria uma cotação da ação para ela ficar cara de R$160. Então perceba que ela ainda teria espaço para se valorizar. Mediante a cotação atual, você ainda teria um potencial de valorização de 258%, mostrando que Petro poderia ser um bom retorno para a valorização. E para dividendos, Pablo, agora com esse aumento do preço do barril, se ela repassar 45% do seu fluxo de caixa, supondo já um incremento de dividendo extraordinário aqui na conta, você pode supor um dividendo por ação projetado de R$11 por ação. R$11 dividido por 45, já calculando, tá, a alta no preço do barril do petróleo, já coloquei extraordinários incluso. Então perceba que eu estou sendo aqui conservador, colocando extraordinários, que poderia trazer um dividendo de 20%. Então poderia surpreender? Poderia. Pode não acontecer? Pode, mas no pior dos cenários, ela poderia ficar com a metade disso, né? Que já daria aí um dividendo de 12% ao ano, que acaba também sendo bastante excelente. E se você coloca, tá? Até pelo Graham, você observa que a empresa tá barata. Aqui eu não tenho acesso ao Graham, porque infelizmente eu não pago aqui o investidor 10, né? Então eu não tenho acesso, mas eu posso calcular aqui para vocês, pessoal. Aqui mesmo na marra, tá? Eu vou pegar aqui, ó, 22,5, multiplica-se, ó, né, basicamente por um DPA, que a gente chama de LPA, na verdade, né, lucro por ação, por a gente usa EV sobre EBITDA, então a gente tem que usar ali EBITDA por ação, que fica na faixa de 15 a 14 reais. Aí você multiplica isso aqui pelo VPA, que está na faixa ali, ó, de mais ou menos 34 a 35 reais, esse é o valor patrimonial da ação da Petrobras, então você tem aqui um preço justo de 107 reais, no cenário mais conservador, mostrando que Petro hoje também, pelo preço justo do Graham, teria um potencial de alta de 138%. E se você usa menos o payout e coloca um ROIC, né, para ser mais exato, porque ela tem dívida na composição, o ROIC da Petrobras é de na média 15% ao ano. Então você pode supor que ela cresça a uma taxa de 10,5% ao ano daqui para cá. Se você receber dividendos robustos de 9% e ainda reinvestir uma taxa de 13 mais o re-rate, né, a ação poderia dar 28% ao ano na média. Isso se você tem visão de longo prazo. Vocês viram que Petro, né, gerou aqui
uma baita rentabilidade, superando mais de 30% ao ano. Então você acha que a ação está barata? Está. Não está passando por um cenário turbulento, como estava passando ali no ano de 2016. Hoje, a narrativa está mais favorável para a Petrobras, né? Ela tem reduzido o custo de tração, uma empresa está com uma dívida líquida controlada, está pagando bons proventos. Então, assim, é muito difícil de você se permanecer firme nos momentos de incerteza. Só que são nestes momentos em que você ganha bastante dinheiro. Então, se a Petrobras viesse a corrigir ainda mais, seria muito bom, tá? Se essas questões de guerra acabassem, muito provável que ela voltava ali para os seus 37 a 38 reais. Aí, para mim, já seria um preço para eu voltar a comprar ações da Petrobras por longo prazo. Porque como a Petrobras é cíclica, eu não gosto de ficar pagando quando tudo está em eufória. Eu gosto de pagar quando o mercado não está de olho. Porque aí eu posso pagar barato. Porém, pessoal, a gente tem que ver o barato. Porque assim, se a empresa melhorar, continuar aumentando sua produção, o barato dela vai ser 45 reais. Você não pode ficar com ancoragem de preço, tá? Imagina pra você que ficou com ancoragem de preço aqui, ó. Ah, eu só volto a comprar a Petrobras nos 17. Aí subiu aqui, ó, pra mais, né? De mais ou menos 30. Aí você fica ancorado em 30 e daqui a pouco ela vai para 60. Então assim, pessoal, é complicado, né? Isso é muito complicado. Você tem que focar se a empresa está melhorando os seus resultados, está controlando o custo. E por ser uma ação cíclica, você tem que ver os múltiplos, se estão baratos. Se comparando ali com a cotação atual, mediante o que ela gera de resultados, você verifica uma oportunidade. Eu ainda acho barato. Só espera um pouco mais de margem de segurança. Voltando ali abaixo dos 40, já poderia ser uma região para eu voltar a dar uma beliscada, tá? Até porque eu pretendo carregar ações da Petrobras para o médio e longo prazo, incluindo aí, né, reinvestir todos os dividendos. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho Petrobras na carteira e acho que é uma empresa muito promissora. Acho que esse resultado não foi como o mercado esperava, porque ela ainda não surtiu o efeito a alta do barril do petróleo. Mas quando esse efeito começar a constar no balanço, muito provavelmente a Petrobras vai ter um efeito bem expressivo, trazendo possível alta nas ações, fora também bons proventos que a empresa pode proporcionar. Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isso. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!